O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participou da audiência pública realizada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O ministro participou das reuniões para falar sobre as atuações de sua pasta e principalmente sobre o combate ao crime organizado. O ministro esteve na Comissão de Segurança Pública do Senado anteriormente e depois na Câmara dos Deputados, falando sobre os mesmos temas. Qual o foco principal? A proposta de emenda de Constituição da Segurança Pública, que propõe mudanças nas regras do setor e foi elaborada pelo governo Lula. Essa proposta, que ainda não chegou oficialmente ao Congresso, já está dando o que falar. Ela enfrenta a resistência tanto da bancada da bala quanto de governadores dos estados, que têm algumas críticas ao governo Lula. A ida do ministro da Justiça ao Congresso faz parte da estratégia para tentar ganhar apoio para o projeto e dirimir eventuais dúvidas. Essa é a primeira vez que o ministro vai ser ouvido pelos deputados e pelo Senado a respeito destes assuntos que estão propostos nessa proposta de emenda constitucional. Os pedidos para a audiência foram realizados por diversos senadores e deputados federais, entre os quais aqueles que são componentes da bancada da bala. A proposta de emenda constitucional a respeito da segurança pública que o ministro apresentou aos governadores em outubro já está causando muitos debates. Agora, fique com o texto introdutório do ministro, que, diante dos deputados, fez um discurso introdutório a respeito da proposta de emenda e os benefícios que eventualmente ela poderá trazer ao país. Nosso ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Boa tarde a todas e a todos. Quero dizer que estou aqui com grande prazer e uma honra para mim poder dialogar com os parlamentares do meu país, os deputados da Câmara Baixa do Congresso Nacional. Quero cumprimentar a todos na pessoa do deputado Alberto Fraga, que é o presidente dessa doutíssima Comissão de Segurança. Quero dizer que, em homenagem, em respeito à comissão, eu estou trazendo a cúpula do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Claro que eles não serão interrogados, indagados, porque eu é que sou o convocado. Já falarei sobre isso dentro de alguns minutos. Mas quero apresentar aqui o doutor Mário Sarrubo, que é o secretário nacional de Segurança Pública. Quero apresentar-lhes também o conhecido já doutor Andrei Passos, que é diretor-geral da Polícia Federal. Atrás de mim, o doutor Antônio Fernando, que é o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Doutor André Garcia, que é o secretário nacional de Políticas Penitenciárias. Manuel Carlos de Almeida Neto, que é o secretário executivo do Ministério. A doutora Lilian Cinta de Mello, que é secretária de Direitos Digitais, e o Marcelo Pimentel, que me acompanha desde o Supremo, que é o meu assessor especial. Vossas Excelências podem verificar que são todos técnicos altamente qualificados que hoje ocupam as direções de mando no nosso Ministério do Governo desse nosso país. Esse nosso Ministério, tem a satisfação de dizer, sem qualquer demérito para os políticos, que é um Ministério despolitizado, um Ministério técnico, com pessoas com a mais larga experiência na área de segurança pública e que estão aqui não só em homenagem a Vossas Excelências, mas também para, eventualmente, assessorar este que vos fala em algum detalhe mais, enfim, mais verticalizado. Mas eu queria, meu querido deputado Alberto Fraga, até tendo em conta o longo relacionamento, é curto, mas longo em termos de qualidade, não é? Que nós cultivamos ao longo desses últimos meses, eu estou cerca de 10 meses na pasta, eu quero veicular o meu inconformismo por esta convocação. Eu tenho sido, há muitos anos, desde o tempo em que fui, sobretudo, ministro do Supremo Tribunal Federal, um grande admirador e respeitador dos políticos aqui da nossa terra, né? Fiz sempre tudo para prestigiá-los e Vossa Excelência sabe, presidente, que as portas do meu ministério estão sempre abertas para cada deputado em particular e para a comissão como um todo, que tem me procurado reiteradas vezes, temos resolvido questões importantíssimas. Veja aqui o deputado Ismael, quero dizer agora a Vossa Excelência que depois de muitas tratativas consigo, não é, deputado Ismael, e com outros que também se interessaram pelo tema, nós ontem enviamos para os demais ministérios interessados e que depois seguirá para a Presidência da República uma reforma no decreto das armas, regulamentando dentro daquilo que nós acordamos o funcionamento dos clubes de tiro que estão localizados dentro de um raio de 1 quilômetro das escolas. Depois eu terei a oportunidade de falar sobre isso, se for o caso,
regulamentamos a questão da habitualidade, a questão da certificação dos colecionadores, retiramos os rifles 22 da categoria de armas de uso restrito e também a questão das armas de pressão. E também começamos a elaboramos um embrião do Estatuto dos Atiradores Esportivos. Esperamos que no futuro nós possamos avançar nisso, até para que o Brasil continue a brilhar nos campeonatos nacionais e internacionais nessa importante categoria. Então, presidente, com todo respeito, quero manifestar o meu inconformismo por ter sido convocado, porque se eu tivesse sido convidado, eu viria imediatamente dentro das disponibilidades das nossas respectivas pautas. Eu teria que dizer isso até em homenagem ao relacionamento muito institucional que nós mantemos. Então, bem, eu não vou tomar muito tempo dos senhores, porque eu quero ouvi-los e quero responder às indagações, mas acho pertinente, em 5, 10, 15 minutos no máximo, dizer alguma coisa sobre um projeto importante que nós estamos acalentando no Ministério da Justiça e Segurança Pública, já enviamos para a Casa Civil e, portanto, já para o Presidente da República, que é a proposta de uma PEC, de um projeto de emenda constitucional que visa a constitucionalizar o Sistema Único de Segurança. O Sistema Único de Segurança foi uma iniciativa do presidente Temer e do então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que procurou unificar o sistema de segurança pública no país. Nós temos cerca de 10 polícias em nosso Brasil, começar da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Força Nacional, Polícia Civil, Polícia Militar, as polícias penais locais, polícias científicas e as guardas nacionais, dentre outras, até guarda portuária nós temos. E a ideia, a meu ver, bastante oportuna e lúcida do presidente Michel Temer e do então ministro Raul Jungmann, foi dar uma uniformidade, uma unificação no que diz respeito às informações quanto à segurança pública e também uma coordenação das distintas operações. Então, criou-se, inclusive, um Conselho Nacional de Segurança Pública, que elabora um Plano Nacional de Segurança Pública, que vigora por 10 anos, está vigorando, e é uma iniciativa bastante louvável. Só que, como somos um país federal, não é? E desde a Constituição de 1891, consagrou-se, com razão, a autonomia dos entes locais, tanto a União quanto os estados e municípios, agora com a Constituição de 88, têm a sua autonomia, sobretudo no que diz respeito à segurança pública e, claro, em outras áreas de competência própria. Nós entendemos que é chegada a hora de nós constitucionalizarmos este sistema. A moda do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é um sistema exemplar, paradigmático, admirado em todos os países, mesmo os países mais adiantados não têm um sistema único de saúde como o nosso, que nos permitiu enfrentar com galhardia a calamidade da Covid, a epidemia da Covid-19, claro, com alguns percalços iniciais, mas conseguimos enfrentá-la sob a liderança depois do governo federal, enfim, e com a anuência dos governos locais, enfrentamos essa epidemia. Então nós temos um sistema único de saúde, assim como temos um sistema único de educação, que está na Constituição, ambos com verbas próprias, e o que nós pretendemos? Nós pretendemos também agora constitucionalizar o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que está numa lei ordinária, nós queremos transformá-lo numa norma constitucional, ou seja, sair de uma posição horizontal e ir para uma posição vertical. Isso nos permite fazer com que aquele dispositivo do artigo 3º da lei do SUSP, 2018, que estabelece que a União estabelecerá uma política nacional de segurança pública, claro, dialogada, acordada com os outros, com os membros da Federação, União, Estados e municípios, trabalhando todos na mesma direção, que estabeleçamos projetos comuns, coordenação de ações e também, enfim, tenhamos verbas que possam irrigar o sistema. Isso tudo, a nosso ver, só terá concretude se deixar de ser meramente uma lei ordinária, uma lei federal ordinária, e passe a ser uma lei constitucional. Segurança, educação e saúde são as 3 preocupações fundamentais do cidadão brasileiro, nós todos sabemos disso. Então, a meu ver, essas 3 questões, esses 3 temas merecem ter um tratamento igualitário, devem ter assento constitucional. Então, essa nossa proposta de PEC se assenta em 3 pilares, portanto, num tripé.
Primeiro, não estamos inventando absolutamente nada, estamos conferindo competência à União para estabelecer diretrizes gerais em matéria de segurança pública. Elaborar o Plano Nacional de Segurança Pública, ouvindo os demais entes federados, mantendo na segurança pública e também no sistema prisional. Aqui é o doutor André Garcia, que é um especialista nessa questão, a questão prisional também, que é uma questão hoje que aflige a nação em função das rebeliões, dos tratamentos distintos que os presos recebem nos diferentes estabelecimentos de custódia em todo o país. Também isto seria uniformizado por uma diretriz nacional, sem nenhum prejuízo para a autonomia dos estados e dos municípios, no que diz respeito à segurança pública, que manterão a sua autonomia e legislarão concorrentemente sobre essa questão. Quero dizer, já disse isso em vários fóruns de governadores, inclusive na semana passada, no Consórcio Nacional de Governadores, foi capitaneada pelo governador Ibanez Rocha, que nós não mexemos uma vírgula naquele tópico do artigo 144, no dispositivo que diz respeito à Polícia Civil e à Polícia Militar e às guardas municipais, que continuam integralmente sob o comando dos respectivos governadores e dos respectivos prefeitos. Então, nós estamos mantendo integralmente as corporações locais, com o comando que atualmente tem, não estamos alterando absolutamente nada. O que nós estamos pretendendo é uma coordenação do combate, coordenação evidentemente concertada com todos os Estados-membros, no combate ao crime organizado. Eu dizia agora no Senado, e essa é a nossa preocupação, que o crime deixou de ser predominantemente local. Nós temos que revisitar a questão depois de 36 anos da promulgação da Constituição, sobretudo o artigo 144, porque nesses 36 anos o crime mudou, o crime deixou de ser local. O crime hoje é nacional e até transnacional. Então exige o combate integrado por parte da União, estados e municípios. É preciso que todas as forças de segurança falem a mesma língua. Então esse é o propósito da PEC, no que diz respeito à questão das competências. Depois nós temos o segundo tripé, que me parece absolutamente fundamental. Assim como acontece na área da saúde e na área da educação, é preciso que esse sistema seja alimentado com fundos que têm assento constitucional e que não sejam contingenciáveis, verbas perenes que possam irrigar o sistema nos 3 níveis político-administrativos. A segurança pública, assim como a educação e a saúde, precisam ter verbas permanentes. E se esses fundos que existem hoje, que é o Fundo de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário, que são criados por lei, podem ter ou não as verbas contingenciadas. Agora, circunstancialmente não, porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é matéria de lei, mas o afluxo de verbas para esses fundos é variável. Então, a segurança pública, tal como a saúde e a educação, me permito insistir, precisam ter verbas permanentemente assentadas na Constituição. Esse é o segundo tripé. Primeiro, competências. Segundo, a questão do fundo penitenciário e o fundo de segurança. E um terceiro tripé que diz respeito numa nova visita, numa revisita ao artigo 144. Mas nós fomos extremamente parcimoniosos, fomos autocontidos, porque só estamos mexendo, propondo, claro, que se altere, nas competências das nossas forças, das forças federais. Então, primeiramente, no que diz respeito à Polícia Federal, nós estamos reconhecendo a ela uma atuação que ela já possui na prática. Então, isto ficou muito evidenciado nas queimadas que assolaram o Brasil recentemente, em que ela atua, já atuava, mas vem atuando nas reservas indígenas, nas matas, nas florestas, nas reservas florestais. Estamos deixando isso explícito na Constituição como sendo competência da Polícia Federal. Claro, sem prejuízo da Polícia Militar Estadual, no que diz respeito também às suas competências nessa matéria. E também estamos incluindo na Constituição, para ficar explícito, porque a lei nem sempre, a lei às vezes pode ser redundante, mas ela tem, além de um efeito normativo, ela tem um efeito pedagógico. Então, estamos colocando também no artigo 144, num dos incisos, dizendo que a Polícia Federal vai se dedicar também ao combate ao crime organizado, como já vem fazendo, com muito organizada. Com relação, é o segundo e último ponto desse terceiro tripé, com relação à Polícia Rodoviária Federal, nós estamos, senhor presidente da República, e depois isso virá ao Congresso Nacional, evidentemente para ser discutido, que a Polícia Rodoviária Federal, que hoje está confinada
formalmente, por força da Constituição, as estradas da União, mas que na realidade já está no norte do país, combatendo o tráfico de drogas, de armas, está nas terras indígenas, está combatendo os incêndios, está nas comunidades do Rio de Janeiro, está ajudando, como ajudou de fato, a enfrentar as inundações no Rio Grande do Sul, com ter acorrido e auxílio às forças locais, a pedido dos governadores, ela já saiu das rodovias. Ela deixou de ser uma polícia apenas rodoviária e era uma polícia ostensiva, uma espécie de carabinieri que se tem na Itália. Uma polícia, aliás, muito respeitada, como é a Polícia Federal e como é atualmente a Polícia Rodoviária Federal. Então, a proposta nossa, nesse aspecto, transformá-la numa polícia ostensiva federal, vai perder um Rzinho, ganhar um O nome não importa, o nome pode ser outro, e ela vai complementar, ela vai dar concreção à sua vocação viária. Ela será uma polícia rodoviária, pela proposta, ferroviária e hidroviária. Porque onde passam as mercadorias, e hoje o Brasil está crescendo enormemente no que diz respeito aos modais ferroviários e aos modais hidroviários, e em que pese os esforços das forças policiais todas, elas estão abandonadas. Onde passam as mercadorias, passam drogas, passam armas, passam até, como diz o Manuel Carlos, o meu secretário executivo, se puser um míssil na ponta, ela chega num porto de destino, sem nenhuma interferência. Então, a Polícia Rodoviária Federal teria esta atuação nas hidrovias e ferrovias também, até porque a previsão na Constituição da criação de uma polícia ferroviária, ela nunca foi executada. O Congresso, com todo respeito, está em mora. Então vamos aproveitar uma força que já tem 13 mil homens, está muito bem equipada em termos de viaturas, aeronaves, helicópteros, armamentos, está distribuído em todo o Brasil, tem 27 superintendências, várias diretorias, assim como a nossa Polícia Federal. Vamos, sem grandes gastos para o Estado, vamos ter mais uma força para enfrentar de forma mais eficiente a criminalidade organizada, sempre com esse viés. Uma vocação viária, fundamentalmente, e atuar não só em auxílio aos governos locais quando requerido, mas também, se for o caso, com autorização do ministro, na proteção de bens, serviços e interesses da União. Então, em suma, senhor presidente Braga, eu me senti no dever de esclarecer o que nós estamos propondo. É claro que nós não temos nenhuma veleidade de termos a verdade ao nosso lado, que seja um texto definitivo. Esse não é um texto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nem do governo, será um texto do Congresso Nacional, se ele assim entender, de aprovar e compreender, eventualmente, que é necessário dar um status constitucional ao combate ao crime organizado. O que eu acho importante, e eu estou recebendo muitas críticas por isso, mas eu acho que nós estamos aqui para isso, o simples fato de eu ter oferecido um texto, um embrião para ser discutido, já está submetido à crítica, mas não tem problema nenhum. É uma minuta que virá ao Congresso Nacional, que soberanamente decidirá sobre o destino deste eventual projeto legislativo de hierarquia constitucional. Então, um texto para discutir. Se as senhoras e os senhores senadores entenderem que não há necessidade que já, sobretudo, a Constituição seja revisitado, que a natureza do crime mudou e a reação do Estado deve mudar também. Com essas palavras, presidente, encerro minha rapidíssima fala para ficar aberto às questões. E, se me permitir, presidente, eu gostaria que, como é de praxe, que as perguntas se ativessem aos requerimentos, porque eu preparei uma resposta. Tá bem?